Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Pekudei, que é a última Parashá do livro de Shemot, o livro de Êxodo, ok? Essa Parashá vai de Êxodo 38, 21 até o capítulo 40, o verso 38, que encerra assim o livro de Êxodo, ok? Hoje nós gostaríamos de falar sobre uma coisa muito também bacana, que é o peitoral do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote, tá? Então eu quero ler Êxodo 39, do 6 ao 14, que diz assim: também prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Eterno ordenara a Moshe. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, com a obra do éfode, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio, de um carbunclo. Esta era a primeira ordem. A segunda ordem de uma esmeralda, safira e um diamante. A terceira ordem de um jacinto, de uma ágata, de uma ametista. A quarta ordem de um berilo, de um ônix e de um jaspe, engastadas em engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com seu nome segundo as 12 tribos. O peitoral, para que ele servia? A primeira coisa que a gente vê no texto é que ele era para memória. Memória de quê? A palavra memória aqui em hebraico é zikaron, e ela tem o sentido de atos mentais que são acompanhados de atos externos correspondentes. Ou seja, eu tenho uma coisa na minha mente, além de verbalizar, eu faço com que ela aconteça. Então, as 12 pedras deveriam trazer à memória, à lembrança, as 12 tribos de Israel. Não só como uma entidade etérea, uma entidade que surgiu um dia no mundo e está ali, a gente não sabe onde as 12 tribos estão localizadas. Não, elas são um organismo vivo, palpável, que tem relações entre si e que formam, na realidade, um grande povo. Essas pedras, que seriam colocadas no peitoral do Kohen Hagadol, então precisavam trazer a lembrança. Essa entidade que veio dos céus, porque as 12 tribos nasceram nos céus, se tornaram um povo, e esse povo tem relações entre si, ele está ligado entre si. Você vai perceber que o peitoral, ele estava ligado, tá? Com as pedras interligadas entre si. Um objeto de ouro que fazia com que as pedras estivessem entrelaçadas, fixas no peitoral e entrelaçadas entre si. Então, isso mostra para a gente que havia uma unidade das pedras, assim como deveria haver uma unidade das 12 tribos. Uma outra coisa interessante é que esse peitoral ficava no coração do Kohen Hagadol, mostrando que o sumo sacerdote nunca poderia se esquecer das 12 tribos. Ele carregava as 12 tribos sobre o seu coração. Então ele nunca poderia se esquecer da casa de Israel. Isso é alguma coisa muito interessante, mas muito interessante mesmo, porque leva a gente para uma outra questão. Por que o sumo sacerdote precisava fazer isso? Porque todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, ele entrava com toda a casa de Israel. A nação entrava com ele no peitoral. Ele não se esqueceria de interceder pela nação, de buscar a face do Eterno pela nação de Israel.
de fazer o que fosse preciso para que a nação de Israel pudesse ser apresentada diariamente diante do Eterno. Mas Rabino, ele só entrava no Kodesh HaKodashim uma vez por ano? Sim, com certeza, mas ele entrava no tabernáculo todos os dias, e a nação era como que introduzida junto com ele dentro do tabernáculo, porque o tabernáculo é uma figura da casa do Eterno, é onde o Eterno habita, é onde o Eterno está para ter um relacionamento com o seu povo. E isso é algo interessante, porque o tabernáculo, como eu já citei em vídeos anteriores, ele era colocado no centro do arraial. O acampamento de Israel tinha como ponto central, ponto focal, o tabernáculo. Ou seja, havia a coluna de fogo e a nuvem lá em cima, que estavam descendo dos céus para a terra, e aqui embaixo tem o tabernáculo, rodeado pelas 12 tribos. E o Kohen Agadol, que tinha essa conexão de conectar os céus e a terra, conectava o Eterno às 12 tribos de Israel. Então isso é muito vívido para nós entender a figura do Kohen Agadol e entender a figura das pedras que eram colocadas sobre o seu peito, tá? Essas pedras têm algum paralelo com algo na Brit Hadashah, lá no Novo Testamento? Tem. Mas esse paralelo está em que lugar das Escrituras? Vamos então mostrar onde é que está o paralelo, tá? Está lá no capítulo 21 do livro de Apocalipse. E o paralelo das pedras está focado numa cidade chamada de Hadashah Yerushalayim, ou a Nova Jerusalém. E essa cidade, ela tem algumas particularidades que eu quero lhe mostrar agora, tá? Primeiro, a cidade era quadrada. Ela é quadrada, né? Porque ela está na eternidade. Ela é quadrada. Assim como o peitoral também era quadrado. Ela tem, né, essas ordens das tribos também nas pedras. Então, cada uma das pedras representa uma das tribos. E essa cidade tem 12 portões. E nos seus portões tem o nome de cada tribo. Então, tudo que está no peitoral do Kohen Agadol está na Hadashah Yerushalayim. E muito interessante isso, porque essa é uma cidade que está nos céus e ela é espelhada na terra pela Jerusalém terrena. E nós costumamos dizer, às vezes a gente faz até uma brincadeirinha, dizendo o seguinte, que o povo de Israel é tão privilegiado, que o povo de Israel tem uma cidade que é a sua capital, porque hoje Jerusalém é a capital do Estado de Israel, é a única nação no mundo que tem a sua capital, que tem uma filial nos céus. Olha que coisa interessante isso, né? Então, a cidade de Jerusalém, ela é um espelho terreno daquilo que está nos céus. Então, até aqui, nós temos já algumas considerações interessantes que podem ser feitas, né? Agora, faria uma pergunta para você. Quem construiu a Hadashah Yerushalayim? Alguém tem que ter feito essa cidade, não é verdade? Então deixa eu pegar uma coisa aqui para te mostrar. Quem é o construtor da Hadashah Yerushalayim? Vou abrir a minha Bíblia aqui. Tem um versículo aqui, no primeiro capítulo de João, que é João 1:3, que diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Yohanan aqui, ele está fazendo um relato acerca do Mashiach, do Messias, apontando para Yeshua. Aí você pode dizer assim, mas Rabino, ele está sendo genérico. Ele está dizendo o seguinte,
todas as coisas foram feitas por ele. O que são todas as coisas? Que todas as coisas são essas? Não tem problema. O que João foi genérico, Shaul, né, o nosso querido irmão apóstolo Paulo, ele vai ser conciso, ele vai ser detalhista. Vamos ler o que Shaul diz para a gente? Shaul diz assim, Colossenses 1,16, ele diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele completa o raciocínio dizendo, e ele é, ou ele existe, antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, ou seja, elas permanecem como estão, por ele. Opa! Peraí, muita calma nessa hora. Então, o que Shaul está nos dizendo, irmãos, é que todas as coisas no mundo espiritual foram criadas por Yeshua. Isso inclui a Hadashah e Jerusalém. Então, Yeshua, ele é o construtor da Hadashah e Jerusalém. Você sabia que na Brit Hadashah a palavra carpinteiro significa também construtor? Então Yeshua, além de carpinteiro, era construtor. Será que isso traz alguma clareza para nós acerca desse fato? Então, antes de Yeshua ser o Mashiach, ele foi o construtor de todo o universo. Ele, então, através do seu poder e da autoridade que ele recebeu do Pai, fez com que todo o universo fosse criado, inclusive os seres celestiais. Então, nós conseguimos compreender, através destas escrituras, que Yeshua fez, então, todas estas coisas. Ele criou os 7 céus, ele criou todos os seres celestiais que habitam ali, ele criou Satanás e os demônios que estavam lá e depois caíram, ele criou os mundos físicos, palpáveis, que nós temos acesso a uma pequena fração daquilo que existe no universo, ele criou o homem, tudo isso foi feito por ele. Será que, lendo esses 2 versículos, ou esses versículos, nós conseguimos entender que o que Yohanan disse, que o que Shaul disse, se conecta então através da tradição judaica, que eu daqui a pouco vou ler para você também, mostrando que tudo foi criado por Yeshua, também apontando para a figura do peitoral do Cohen Agadol, remetendo isso a Hadashah e Jerusalém. Então, se Yeshua criou a Hadashah e Jerusalém, tá? Tem uma particularidade aqui nessa cidade que é muito interessante, tá? Então, olha só. O Yohanan, lá em Apocalipse 21, 22, ele diz assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o eterno Elohim, todo-poderoso, e também o Cordeiro. O templo é a casa do Eterno. Quando Yeshua lá em Yohanan diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, certamente ele se referia a Hadashah e Jerusalém. Por quê? Porque Yeshua, quando cria a Hadashah e Jerusalém, e o Pai e Yeshua estão lá como sendo o templo, o homem vai um dia habitar nesse lugar para poder ali desfrutar de tudo aquilo que o Eterno preparou para ele. Então a casa do Pai
qual é? Que é a casa do Pai? É o templo físico? Não, é a Hadashah Yerushalayim. Então hoje os homens e as mulheres que morrem, crendo em Yeshua como tzadikim, vão hoje para o Olam Rabá, o mundo vindouro, aguardando a sua morada definitiva. Então você imagina que tudo isso está inserido dentro deste contexto do peitoral do Kohen Agadol. Esse peitoral então traz lembranças, ele remete a lembranças, lembrando ao povo de Israel que além de ser um povo unido, ele é um povo que está unido pela presença do Eterno, porque todas as vezes que o Kohen Agadol entrava no Kodesh HaKodashim, não só havia a presença do Eterno, como o Eterno estava olhando para o Kohen Agadol e vislumbrando todas as suas vestes, inclusive o peitoral. Lembrando-se que o Eterno tem uma aliança perpétua com Israel, uma aliança que foi feita primeiro pelo derramamento de sangue dos animais e depois pelo derramamento de sangue do Mashiach, uma aliança inquebrantável. Ninguém pode superar, ninguém pode desfazer, ninguém pode cancelar ou anular esta aliança. E olhe que isso é algo que nós, por vezes, perdemos de vista, porque nós achamos que o Eterno não se importa conosco. Mas assim como o Kohen Agadol carregava no seu peito as 12 tribos através daquelas pedras, o Eterno também carrega como lembrança as nossas vidas através de Yeshua. Tem uma cidade que Yeshua preparou para nós. Ele é o arquiteto e construtor. Ele é o idealizador, junto com o Pai dessa cidade, do mundo celestial, e ele construiu isso para mim e para você. Então, olha só que coisa interessante. E aí, o nosso querido Yohanan, em Apocalipse, ele continua dizendo: e a cidade não tem necessidade de sol nem de lua para que resplandeçam, porque a glória de Elohim a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ora, Yeshua não diz que ele é Or Haolam, a luz da eternidade? Olha só aqui, está claro nesse texto de Apocalipse esta conexão. E ele é essa luz para quem? Para aquelas pessoas que vão continuar caminhando com ele, que aqui na terra iniciaram essa caminhada e que lá vão caminhar com ele. Lembrando que a Hadashah Yerushalayim tem em cada porta o nome de uma tribo. E para entrar, cada um entra pela sua porta, ou seja, da sua tribo. Isso vai desfazer um mito que tem dentro das igrejas evangélicas, dizendo que os cristãos, né, os evangélicos dizem assim: nós somos gentios. Se você está dentro de uma igreja evangélica, você tem alguma conexão com a casa de Israel. Se você tem alguma conexão com a casa de Israel, lógico, você não é gentil, você é judeu. Você pode ter perdido as suas conexões com Israel lá no passado, mas isso não invalida o DNA que está no teu sangue. Entendeu isso? Então, para se entrar nesta cidade, tem que se entrar por uma das 12 portas. E se nas portas estão os nomes gravados das tribos, você e eu temos que ser de alguma tribo. Nós não podemos ser alguém que, eu não sou de tribo nenhuma, senhor, mas eu quero entrar. Se não dá pela porta, eu entro por cima. Não vai ter jeito. Será que não tem um subterrâneo para mim entrar? Também não tem jeito. A entrada é pela porta. Por isso, nós precisamos entender a figura do Kohen Agadol, carregando esse peitoral, tudo unido, as pedras unidas com o ouro, lembrando que a substância da cidade de Jerusalém, a Hadashah Yerushalayim, é ouro.
Para nós o ouro é muito precioso, para lá na Hadashah Yerushalayim é algo, é só ouro. Mas não é como o ouro daqui, é ouro de verdade. E lá isso não tem importância, porque sabe o que importa mais? Aquelas almas que estarão ali naquela cidade. A importância que o Eterno dá não é para tudo isso, para aquilo que é físico, ele dá importância para aquilo que é espiritual, para a nossa vida. Por isso o Cohen Gadol carregava isso no peito, porque ele queria que a nação de Israel fosse coesa, fosse unida. O que você acha que o Espírito Santo gostaria que nós fôssemos? Um povo unido. Um povo que quando resolvesse que ia orar por alguma coisa, todo mundo orasse junto. Um povo que quando resolvesse, lógico, sob a direção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, um povo que quando recebesse a instrução, vamos jejuar pela nossa nação, todo mundo ia guerrear em jejum e oração pela nação. Um povo que iria conquistar as cidades onde nós moramos, porque nós teríamos força de orar juntos para que o inferno fosse derrotado. A pergunta é, nós somos assim? A resposta é muito simples, não. E por que não? Porque nós não entendemos, primeiro, quem nós somos. Segundo, quem é o Eterno. Quem é Yeshua, quem é o Ruach HaKodesh. E terceiro, que nós estamos preocupados com este mundinho aqui, com a fisicalidade, com aquilo que nós vamos comer ou beber, ou com aquilo que nós vamos fazer, os nossos projetos para o nosso próximo ano. Mas nós não estamos preocupados com as demais coisas, com o espiritual. Poucas são as pessoas que estão zelando pelo espiritual. Por isso, quando Yeshua diz que nós somos também Or HaOlam, a luz do mundo, ele estava querendo dizer o seguinte, que nós somos como pequenas luzes andando por esse mundo tenebroso. Aí vem a pergunta, será que as nossas luzes estão brilhando? Será que as nossas luzes estão fazendo com que as trevas se afastem? Porque, irmãos, é uma coisa muito simples. Se você tem uma luz e você está num lugar de trevas e você acende essa luz, as trevas têm que ir embora. É automático. Isso é física. Não tem como você contrariar uma lei da física. Por isso, irmãos, é tão necessário que nós continuemos brilhando. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você dentro da tradição judaica, porque isso aqui é muito tremendo, só para a gente poder entender isso aqui, sabe? A tradição diz o seguinte, tudo que o Eterno criou nos céus, ele criou também na terra, que existe esse espelhamento da Hadashah Yerushalayim com a Hadashah terrena, porque nós estamos falando da Nova Jerusalém e da Jerusalém terrena, tá? Então, olha só que interessante, quando a Jerusalém da terra foi conquistada pelos ímpios e foi destruída várias vezes, a Hadashah Yerushalayim continua intacta. Por quê? Porque a Jerusalém terrena, ela precisaria ser reconstruída. Tá? E uma coisa interessante que lá em Isaías 49:16 está dito assim, as suas paredes ou seus muros estão sempre diante de mim, se referindo a Jerusalém. Por quê? Porque o Eterno nunca deixou de olhar para a Hadashah Yerushalayim, sempre se lembrando da promessa para a Jerusalém terrena. Então os muros de Jerusalém sempre estiveram diante do Eterno, porque ele sempre contemplou a Hadashah Yerushalayim, se lembrando da promessa que ele tinha e ele ainda tem para a Jerusalém terrena, tá? Então, olha só que coisa tremenda isso. Então, o Eterno fez uma coisa interessante. Eu quero ler uma coisa aqui que está na tradição judaica. Quem está diante de mim em Jerusalém, depois do meu povo ter sido tirado de lá? Então, a resposta, qual é? O Eterno criou um alto palácio lá nas alturas, uma cidade santa, a cidade celestial de Jerusalém. E ele pergunta, quem deseja ou quem quer entrar na presença do Eterno, só pode fazê-lo nesta cidade. E aí ele completa,
Este é o significado do verso do Salmo 118, 20. Esta é a porta de entrada para o eterno. Os justos entrarão através dela. Pois se o eterno e o Mashiach são o seu templo e a sua luz, para que nós possamos encontrar essa luz, nós temos que entrar através das portas desta cidade. Então, o que o salmista diz aqui no Salmo 118, nós vamos conectar lá com o Apocalipse, para que nós possamos entender que para nós estarmos plenamente na presença do Hakadosh Baruch Hu e de Yeshua, nós vamos ter que entrar pelas portas desta cidade. Aleluia, aleluia. E uma das coisas que a tradição judaica nos conta é que os sábios, eles sempre desejaram ascender a essa Jerusalém celestial. Ou seja, eles sempre quiseram entrar nessa Jerusalém celestial. Lógico que não foi possível, né? Então, eles conseguiam ascender ao paraíso. Alguns deles foram arrebatados ao paraíso. Viram coisas inefáveis também, mas eles nunca conseguiram entrar nessa cidade. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque aconteceu com Yohanan. Yohanan viu muitas coisas, ele viu a cidade, mas não entrou. Em Apocalipse não está dito que ele entra na cidade. Entendeu? Então, essa cidade está reservada como a casa do Eterno, para que nós possamos um dia ir para lá, para habitar lá, para lá ter uma vivência, uma vida, um relacionamento como nós nunca tivemos antes com o Senhor. E você pode dizer assim, mas e o restante das coisas, como é que serão, Rabino? Nós não temos informação, nós não temos como receber esse tipo de informação, porque ela não foi detalhada em lugar algum. Como é que vai ser depois do grande trono branco? Ninguém sabe. A única certeza que nós temos é que, se nós permanecermos em Yeshua, nós seremos levados para o Olam Rabá e futuramente para a Hadashah Yerushalayim. E isso é uma figura daquilo que o Kohen Agadol carregava no seu peito. E Yeshua hoje, ele é o nosso Kohen Agadol. Ele rasgou o véu para que nós pudéssemos ter acesso direto a ele e ao Eterno. Porque quem tem acesso a Yeshua, logicamente está tendo acesso ao Eterno também, porque Yeshua disse, eu e o Pai somos um, ou seja, nós somos duas pessoas diferentes, mas na nossa concepção, nos nossos desejos, em tudo aquilo que nós fazemos, nós temos unidade. Então, quando nós pedimos alguma coisa em nome de Yeshua, esse pedido está sendo repassado para o Pai. Por que isso acontece? Porque Yeshua sabe o que é ser homem, o que é viver na terra. E Yeshua tem hoje um corpo glorificado, que é semelhante ao corpo que nós teremos. Então Yeshua sabe o que é passar pelo mundo, passar por situações, por vivências aqui na terra, e ser magoado, e ser vituperado, ser enganado, ser morto. E Yeshua sabe de tudo isso. O Pai não sabe, porque o Pai nunca veio aqui para a terra. Quem veio foi o Mashiach. E ele veio para poder redimir a humanidade. Ele vai então reconstruir tudo isso, porque foi ele o autor e o construtor de toda essa estrutura do universo, inclusive do planeta Terra. Então, irmãos, essa figura do Kohen Agadol é algo muito especial, porque quando ele colocava as suas vestes, ele colocava também o peitoral, para que ele nunca esquecesse de Israel, das 12 tribos, assim como Yeshua nunca se esquece do seu povo, assim como o Eterno nunca se esquece da nação de Israel. Essa figura, ela é maravilhosa, porque ela remonta a algo que aconteceria no futuro. Então essa paraxá, ela não é só uma paraxá que fala da questão do tabernáculo, ela aponta para o futuro.
aponta para a missão do Cohen Gadol e para aquilo que o Eterno já tinha preparado para o seu povo, mas que somente mais tarde ele revelou através de Yohanan, quando ele é arrebatado e vê tudo aquilo que vai acontecer, e isso está narrado hoje num livro chamado Apocalipse. Então, eu e você temos a esperança de ir para esse lugar. E eu gostaria que você que está me assistindo agora, se você se desviou dos caminhos de Yeshua, se você ainda não é uma pessoa que crê em Yeshua, vá para ele ou volte para ele. Não deixe de se reconectar com Yeshua, porque assim você estará se reconectando com o Eterno. A salvação é o bem mais precioso que um homem e uma mulher podem ter. Nada nesse mundo que nós venhamos a ter pode pagar o preço da salvação. Então eu faço um apelo final aqui. Se reconecte com o Senhor. Se arrependa e passe a viver uma vida de temor e santidade, porque muito em breve Yeshua virá nos buscar. Amém? Que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite o vídeo, clica no sininho para receber as nossas recomendações e fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Certamente nós nos veremos no nosso próximo vídeo em nome de Yeshua. E hoje, como nós estamos acabando o livro de Êxodo, eu quero dizer: Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Sede fortes, fortalecidos.